Nossa, eu tô passando por isso hoje sozinha. E como sempre, né, o centro bastante lotado. Na O'Connell, ela me levou no primeiro pub pra tomar a primeira pint. Então assim, a gente já tem já tá tendo as barraquinhas, né, de Natal. É bem comum nessa época e a decoração também tá muito linda, olha só. Uma boa feijoadinha. Porque minha filha não comeu nenhuma feijoada no Brasil. Acabou de chegar e franguinho à milanesa. Não tem o preço, né? Torre Tem ali. Tá de 29. Tá um pouquinho salgado, né? Vamos ver. Olha esse ali atrás de ti. A primeira pessoa que eu pensei foi o Levi. E eu pensei na minha mãe, pensei na minha família. E eu pensei assim, como eu queria ter aquelas pessoas pra me abraçar. E eu pensei, caralho, a vida dela é assim, né? Às vezes a gente tá vivendo momentos desastrosos e momentos incríveis e tem que ser você se abraçando. Só você. Eu tô indo nesse momento, são 3h22 e buscar uma amiga minha, uma amiga de infância, uma das minhas melhores amigas, né, que já morava aqui na Irlanda há muitos anos, passou por vários estágios de estudante, faculdade, voltou pro Brasil na espera de um visto de trabalho, conseguiu, e aí a gente vai contar a história dela hoje, para vocês já se espelharem e já, né, verem como o processo, como a jornada de cada pessoa tem um destino diferente, tem uma rota diferente, né? Nem sempre é do jeito que a gente quer, nem sempre vai acontecer do jeito que a gente quer. E a história da Carol é muito legal, porque ela passou por vários empregos, por várias experiências diferentes e agora finalmente está voltando para a Irlanda com o seu visto de trabalho. E eu vou contar essa história para vocês. Aí eu vou pegar aqui, ó, o Houston de 3h28, são 3h24. E de lá eu pego um trem pro centro, um ônibus pro centro, porque eu vou encontrar com ela lá porque ela tá tendo que comprar chip, ou seja, né, é aquela coisa, tá vivendo na Irlanda de novo, porque ela passou alguns meses no Brasil. Então ela tá tendo que comprar chip, né, a casa dela que ela mora tava alugada, o quarto dela pelo menos, né, alugado para temporário, né? Porque como ela foi para lá para esperar, ela não ia manter um aluguel, né? A vantagem de ter pessoas chegando direto na Irlanda é essa. Aí agora ela vai ficar na minha casa por uns dias, até que a pessoa libere o quarto dela. E aí tá um frio, gente. Olha só ali ao fundo. Não sei se vai dar pra ver, mas tem uma escuridão cinza. A gente tá agora já praticamente no inverno já, né? E tá ficando cada vez mais frio. Tô precisando usar cachecol, luva. Ai, Levi, dramático não. Realmente tá muito frio, gente. Pronto, acabei de chegar no centro. E aí eu vou encontrar com ela, provavelmente ela tá lá na loja da Tree. Exatamente porque ela tá precisando de um número de telefone, né? E como sempre, né, o centro bastante lotado. Sempre, cada vez mais essa cidade tá mais cheia de gente. Aí vocês aproveitem e dão uma olhada como é que tá a Irlanda, mais precisamente Dublin, em novembro de 2024. Eu tô muito feliz pela Carol porque assim, antes de chegar aqui, ela já estava aqui na Irlanda, né? E ela já estava assim há alguns anos, a gente vai saber quando ela falar pra gente. E quando eu decidi, tipo assim, foi uma pessoa que não, tipo assim, porque tem pessoas que estão no lugar e você conhece, ou é família, ou alguma coisa parecida, e aí a pessoa não quer te dar as informações, sabe? Naquela época, como vocês sabem, não tinha tanta informação boa na internet.
ela não se negou, tipo assim, de me ajudar, de me dar todos os conselhos, assim, tudo que ela já tinha passado. Conselhos maravilhosos com relação também ao psicológico, né? E aí, eu cheguei aqui com o apoio mesmo dela, inclusive eu tô passando aqui bem pertinho na O'Connell, ela me levou no primeiro pub para tomar a primeira pint. Então assim, a gente já tem uma relação afetiva já de ser da mesma cidade, de se conhecer desde criança mesmo, literalmente, e ter trilhado uma história parecida, porque quando eu vim pra cá eu nem sabia assim de fato, eu sabia que ela morava na Europa, mas eu não pesquisava e não acompanhava tanto a vida dela assim, sabe? Sabe aquele amigo que você tem um contato, que você conversa assim, vez ou outra, mas não tá no seu ciclo assim frequente? Era isso que acontecia com a gente. Inclusive, depois que eu cheguei, que foi me organizando, vamos vivendo a vida, a gente só se via assim realmente poucas vezes. Eu ia na casa dela para jantar, essas coisas, mas a gente não tem aquela coisa de até porque vida de imigrante vocês já sabem, né? É a loucura mesmo. E a gente não consegue ter tanto tempo para socializar do jeito que a gente espera que vá ser, né? E aí, é esse sentimento que eu tenho, né? E quando eu soube que ela ia pro Brasil, né, no aguardo do visto de trabalho, a gente estava assim, meses mesmo torcendo, porque não depende da gente, né? Ela já tinha feito todas as renovações, tinha feito a faculdade, e aí tava lá, né? Você sabe como que é a vida no Brasil, principalmente depois de tanto tempo você volta. A gente, quando soube da notícia, ficou muito feliz. Já tá tendo as barraquinhas, né, de Natal, é bem comum nessa época, e a decoração também tá muito linda, olha só. Ela falou que ia estar me esperando aqui. Vamos ver se ela tá aqui. Tá ali ela. Bem-vinda de volta, Ana. E aí, com a sensação de volta? Agora você vai me chamar de senhora. Com visto de trabalho. Eu tô morta, eu tô aqui só demonstrando. Cansada, chegou agora. Ó, vou ajudar a Carol aqui com o negócio do como se ela não soubesse, né? Macaca velha de Irlanda. Vivo? Tô gravando pro Tá. YouTube. E aí já a gente volta pra falar mais um pouquinho da história da Carol. Ela não tava sabendo, mas eu já tô gravando tudo. Aí, ó, você que chega na Irlanda, você já pode vir aqui na Tree, ó. A Carol já tá, pelo menos o meu chip desde que eu cheguei aqui é a Tree. Ela tá comprando já o chip dela. Tudo novo, né? Tudo novo de novo, né? Que é a mania dela, ó. Já trouxe meus remédios, tudo. E aí você rapidinho faz aqui um chip, né, pra poder se conectar. E tem internet, né, daqui é super rápida, vale a pena. Aí a brasileira acabou de chegar do Brasil, passou quanto tempo lá? Menino, passei acho que 6 meses. 6 meses no Brasil, aí vamos comer. Aí o que é que ela quer comer? Comida brasileira. Filho. Mas aí já a gente vamos comer, e eu ainda vou trabalhar hoje, mas a gente vai contar um pouquinho da história dessa menina guerreira. Essa época da imersão cultural, eu quero saber o que é o Irish, o que é a comida deles, o que é a comida... Não, já passou, já. Já passou, agora eu vim aqui colaborar com o meu trabalho. Eles que me fazem. E rumo à cidadania irlandesa. Uma boa feijoadinha. Porque minha filha não comeu nenhuma feijoada no Brasil. Acabou de chegar. E um franguinho à milanesa.
sabor do frango. Eu Pronto, quero aquele... agora a gatinha vai comprar até roupa, né? É uma pijaminha, porque como ela já Minhas tava coisas longe... estão todas mofadas, guardadas na minha casa. Eu passei minha vaga temporária, né? A vaga da Carol tá temporária. Então ela vai ficar lá em casa até a menina liberar a vaga, né? Então a gente vai procurar aqui umas coisinhas porque o frio tá demais, né? Acho que 2XS não é... Mostra aqui pra galera ver, ó. Ela vai comprar esse hoodie que ele tem 2 lados, ó. É da Lá Vila dentro tem a Sésamo. parte femininazinha, né? Da porquinha. E a parte de você vira, tem um sapinho. Vila Sésamo. Quanto que é? Não tem o preço, né? Tô rica, Tem é ali. isso? Tá de 29. Tá um pouquinho salgado, né? Vamos ver Olha esse outros. ali atrás de ti. Esse tamanho. Ó, ele tem essas 2 versões, ó. Tá vendo? Essa versão e essa versão. Aí você compra 2 pijamas em um. Gostei. A gente acabou de perder o nosso ônibus, então a gente vai começar já a nossa gravação aqui. Mas hoje eu vou falar um pouco com a Carol, mais assim, dessa sensação de estar voltando. A gente vai explicar o contexto e depois eu trago a Carol pra falar assim, de história completa de Irlanda, porque a história é longa, né? Ainda várias temporadas. Aí agora tô estreando a nova temporada. A nova né? temporada do novo capítulo com visto de trabalho, né? Então, assim, nossa, vai ter muito conteúdo pra gente falar. Até porque é um visto de trabalho bem diferente, é uma área diferente, né? Mas o foco do vídeo é a gente falar um pouco desse período afastado, né? Quanto tempo de Irlanda que... Desde o começo, assim. Desde o começo, 5 anos. 5 anos de Irlanda, falando no contexto de imigrante, né? Tipo, teve estudante de inglês... Estudante de inglês, fiz a faculdade, Fez a né? faculdade e tal. E o visto da Carol, ele tem a ver com a faculdade que ela fez também. Que aí já vai ser também dica pra galera que também, né, pretende fazer a faculdade aqui. Mas hoje a gente vai falar assim, né? Carol ficou 6 meses no Brasil, esperando, né, o visto de trabalho dela. Conta pra galera como foi esse processo aí, como foi estar no Brasil, sem saber se ia realmente voltar ou não, entendeu? Não, assim, eu já sabia, é muito incerto, assim, que a gente não sabe quando, né? A gente não sabe... é tudo muito... São muitas histórias que a gente escuta, então, assim, é tudo tão incerto. Aí, tava lá no Brasil, parece mentira que eu tava, assim, há 2 dias atrás em Jericoacoara, de biquíni. Quem vê pensa que eu sou rica, né? Que eu tava lá de férias, né? Que eu tava trabalhando. Mas ela tava trabalhando porque, tipo, parece que o período que tu tinha que aguardar o visto chegar se estendeu bem mais, né? Estendeu bem mais, por causa de algumas burocracias, por causa de detalhes bestas, nome no contrato, por causa de endereço errado, por causa de letra errada. E o meu advogado era um senhorzinho bem velhinho. Aí... tudo ele resolvia assim, né, câmera lenta, então eu acho que tudo demorou o tempo que tinha que demorar, assim, no final. A gente sempre acredita no universo, né, tipo assim, no que ele tem pra nos oferecer e tudo acontece na hora certa, né, a gente tava até conversando nos bastidores sobre como... Vou olhar que tá no trem. É 18 horas. Como... Eu consegui o meu visto, como a Carol conseguiu dele, que várias coisas tiveram conexões. E no começo desse vlog eu até comentei, né, que quando eu estava me preparando para vir para a Irlanda, o networking, né, essa amizade que a gente tinha desde lá do Brasil, desde a infância, foi fundamental para a gente dar um suporte, né, um apoio, né, porque, por exemplo, Carol não foi uma pessoa que, tipo assim, eu imaginava que naquela época talvez vários amigos teus ou várias pessoas que sabiam que tu morava aqui ia lá te perturbar com relação a alguma coisa, né? Sim, fazer várias consultorias. Tipo consultoria, né? E pessoas que não iam atrás de nada na prática, né? E depois não ia atrás de nada. E assim, eu também tinha esse medo de perguntar a pessoas que moravam na Irlanda ou moravam em outros lugares. E também, porque a gente fica assim, não, porque fica parecendo que a gente só quer aproveitar que a pessoa tá lá, né? Mas você nota assim, quando é uma conexão diferente, que a pessoa quer realmente saber como, olha, eu já vi isso, eu tenho vontade de aprender mais o idioma. Às vezes eram perguntas muito vagas de como é que eu faço pra mudar de país? Eu fico... tantos países que tem, não sei. Parece que você ter a obrigação de fazer o briefing da pessoa, né?
E eu tinha essa preocupação quando eu ia abordar certas pessoas relacionadas ao lugar que eu estava querendo ir. Mas eu tinha uma intimidade também com ela, né? De pedir a opinião, né? E o que eu falei no começo, o que eu tô falando de volta, é realmente essa questão de que você não teve em nenhum momento tipo assim, não me diz, como é que fala? Me desestimulou, ou falou que era super difícil, que eu, sabe, botou problemas e dificuldades. Não. Ela me deu as orientações. Ai, não, porque assim, o Levi, ele sempre foi muito interessado, assim, gente, pra vocês terem noção, o Levi foi a primeira pessoa que eu vi pessoalmente falando inglês. Lá na minha adolescência, foi o meu primeiro contato com uma pessoa não nativa, assim, não tinha nem com nativo contato, imagina. Aí, pra cidade que a gente morava, pra né? cidade, gente, a gente é do interior do Ceará, norte do Ceará, fronteira com o Piauí. Então, o Levi sempre foi interessado. Lá, nessa época, ele já estava dando aula. Enquanto a gente estava procurando saber, ele já estava dando aula. Aí ele veio atrás de saber algumas coisas. Então, ali, quando ele estava afim, ele já me veio era uma dúvida até afetiva. Porque Sim. era alguém que eu gosto querendo fazer um movimento pra cá. Pra cá. E exatamente, o ponto que a gente está querendo chegar é sobre essa conexão da importância que a gente tem ali das pessoas que a gente tem na nossa vida. Apesar que a gente nem era tão frequente em falar um da vida do outro, a gente acompanhava a rede social, mas a gente não tinha aquela amizade como a gente tem com pessoas que falam todos os dias, por exemplo, né? E aí a gente estava fazendo várias conexões. Ela acabou de fazer um outro do inglês, que ela me via falando inglês, aí ela se interessou também. Aí foi fazer o curso de inglês, o The Best English School. Mas tu sabe onde foi? No NAEC. No NAEC. Que de vez em quando tu ia substituir o Gugu. Exatamente. O NAEC era tipo um núcleo de artes e cultura lá de São Benedito. Ou seja, desde aquela época a gente já gostava dessas coisas, né? Sim. E aí, tipo, aí a Carol me ajudou com todas as informações iniciais, porque foi uma pessoa que eu tinha confiança dela falar a realidade. Ó, aqui é assim, aqui é assado. Então, tu tira tuas conclusões aí se tu pode vir ou não. Paga tanto, tem que ter o visto tal. Ela me deu as orientações principais. E eu poderia, por exemplo, não ter vindo. Ou se ela tivesse sido uma pessoa que, não vou ajudar. Durante esses dots, esses pontos que a gente está conectando, eu cheguei, fiz tudo que vocês já sabem. Fui para o Minder, que é uma família irlandesa, que o pai dos meninos tem um pub aqui. E o pub é onde a Carol trabalha. A Carol fez Minder também. Pra eles. E eu comecei a ter contato com eles pegando o Minder, né? Exatamente. Aí, ou seja, por exemplo, quando eu não pude mais fazer o Minder, eu passei pro Luiz e o Luiz não pôde. Aí a gente perguntou, Carol, tu quer pegar? Carol pegou o Minder. Através desse contato que ela teve ali com a família também, né? E o David sendo dono do pub onde ela trabalha, o David contratou ela pro pub. É o dia 0, né? O dia 1. Meu Deus, esse dia começou ontem. E olha, e assim, o que está passando na minha cabeça agora, que é bom deixar registrado, porque por mais que tenha todas as coisas certas, de todos os meus documentos de imigração, recebi todas as minhas garantias, você chega lá na hora, você, sei lá, você pensa que tem alguma coisa errada. Pensa que tá com droga na bolsa. Leve a minha arma. Então aproveita e conta como foi a experiência lá na imigração. Mesmo você tendo uma experiência de 5 anos, ter entrado e saído várias vezes, né? Com vários tipos de documento. Sim. Estudante de inglês, estudante de faculdade. Aí entrou agora com um visto. Mesmo assim, ela ainda teve aquela apreensão de chegar no país, né? Como foi porque isso? Várias histórias, né? Que a gente escuta, várias coisas. E, querendo ou não, o imigrante, ele é uma pessoa... É um ser mais vulnerável. A gente está nessa situação de vulnerabilidade, por mais que a gente não está imigrando de uma guerra, né? Graças a Deus. Não tá, a gente está aqui por uma opção, né? Por uma outra escolha. Mas ainda dá muita insegurança. E eu tava lá, a mulher... Você já esteve aqui do país antes? E eu, sim, na minha graduação. Aí aqui, ó, meu coração, tutu. Ela não pode perceber, ela vai ver que você está nervosa. Mas o que tem? Ver que tá nervosa, tipo, né? normal, o que tem? Né? Aí depois que as coisas vão passando, a ficha vai caindo. Sim. Aí, eu tava tão nervosa com a imigração que ontem eu não tava nem assim chorando, me despedindo direito das pessoas, pensando porque se tu ia eu conseguir tava entrar pensando no país, em né? outras coisas. É muito assim. Mas não foi a surreal, loura assim. da imigração, não, né? Não foi aquela loura da imigração? Era uma loura, mas eu não Será sei se é a famosa. famosa. Eu imagino que ela deve ser mais velha, né? Já que ela é famosa, deve ser velha. Mas no geral foi... Foi super de boa, foi tranquilo.
por conta, justamente, né, como ela entrou com a carta de visto, né, quem sabe o visto de trabalho o inicial são 2 anos, apesar de que, mesmo não tendo ainda aplicado para o IRP, porque foi tudo muito rápido, né, ela já soube e já tinha que vir comprar passagem. E como foi esse tempo no Brasil, né, foram quanto tempo? Acho que 7 meses. 7 meses. Aí foi ótimo, foi tipo um tempo sabático, não sabático. Né? Porque lá eu fui atrás de trabalhar, né? Que aqui ninguém é herdeiro. Aí fui, como a gente é de Ceará, fui ali trabalhar na praia, que é onde o meu inglês poderia ter algum potencial. Sim. Porque para eu voltar para a área de onde eu era, né? Ou a mecatrônica, ou design exteriores, a gente também demanda o tempo em reconstruir. E ainda tem tema para outro vídeo, viu? Sim. Reconstruir a carreira. Reconstruir carreira. Porque isso foi outro insight que me deu. Mas tu tá falando reconstruir carreira, assim, se tu tivesse decidido ficar no Brasil e voltar a trabalhar na área que tu se formou lá? Ou... Olha, essa época que eu fiquei no Brasil, né? Que eu fui pra lá pra esperar sair esse outro visto, porque, assim, ou eu pedi uma extensão, né? E essa extensão ia ser muito incerta, porque essa extensão ela ia ser muito em cima da hora. Então, assim, ia estar correndo o vencimento do meu visto, não queria ter esse risco. Então tu preferiu sair do país? Do país era uma segunda opção. Aí, saindo do país, eu ia ficar lá, e aí, como é que eu vou me sustentar agora? Para não gastar todo o dinheiro, Sim. Como é que vai fazer? Aí, trabalhar. Aí, trabalhar com o quê? Volta para outra carreira de 5 anos atrás, que você não está mais atuando. Aí tinha outras opções. Tinha a opção também de trabalhar embarcado, fazer umas outras coisas que o mundo vai mostrando pra gente. Só que aí, não, você tá ali pra ser chamado. Aí fica naquele, a imigração nem caga e nem sai da... E se tu tivesse ido embarcar, tu não ia conseguir, tu teria que passar um período certo também no navio, né? Sim. E tu pensou em trabalhar, porque a Carol trabalha também na área aqui na Irlanda, muito tempo de bartender, né? E aí lá no Brasil tu chegou a fazer alguma coisa parecida com isso? Sim, cheguei a fazer evento, cheguei muito a essa parte de hospitalidade. Trabalhei muito com isso. Hotelaria, aprendi muito com hotelaria. Então essa coisa que a gente vem pra cá e vai fazer outros trabalhos. Ali, ó, menu, faz que esse ali. Menino, indas e vindas, nós ali preocupados. Agora a terceira parte do vídeo, porque agora a gente... Tava pra morrer. É realmente primeiro dia, né? Primeiro dia na volta, viu? Voltei com tudo. Vendo? Voltou com tudo. Já perdi trem, já corri atrás do trem. Esqueceu de comprar a escova de dente. Sim, tu estava falando sobre a história de você teve que voltar, né? Preferiu sair para não ficar, de certa forma, irregular e tudo mais. E tu se viu que, tipo assim, a profissão que eu tinha lá, eu não tinha nem currículo, só faculdade, né? Mas sim, porque 5 anos que você não tá mais numa profissão, você tá defasado. Tá defasado. E muita coisa muda, né? De um ano pro outro. Imagina 5 anos. Principalmente áreas de tecnologia, áreas de design, tudo muda. Sim. Aí esse negócio de vir faz muita gente expandir a mente, de pensar, eu não posso fazer só isso. Sim. Lá em Jeri, no pré-A, eu aplicava para ser recepcionista de pousada. Utilizava o inglês, né? Também algo que utilizava o inglês. Eu botava assim no Jobs Indeed lá de pré-A, botava English Speaker e pronto. Entendi. Porque, por exemplo, por isso que eu realmente apoio várias vezes as pessoas querem. Já é contador no Brasil, vem pra cá pra ser contador na Irlanda. Se precisar voltar por algum motivo, ele continua atuando. Sim, né? sim. No meu caso, um pouco diferente, porque eu trabalhava com educação física, eu já não exercia lá. Mas eu me formei em uma outra área. Se eu fosse voltar pro Brasil, eu tinha como trabalhar como cuidador de idoso, de certa forma. É bom, não sei como é o mercado lá. Mas, por exemplo, se eu conseguisse uma família no Brasil, às vezes você é contratado por uma família com a experiência daqui da Irlanda, eu talvez ganharia bem lá, tá entendeu? Sim. Aí eu acho que era esse ponto de vista que a Carol tá mencionando. E eu trago mais assim, ainda além disso, assim, mas pro ponto de vista de que você pode fazer muitas coisas, né? A gente tem muitas habilidades. E eu sempre tive várias habilidades. Aí eu descobri que existem lugares que isso são valorizados. Sim. E às vezes tá também só na nossa mente. Essa valorização, né? Eu tenho que fazer isso que é porque eu fui formada nisso. Sim, exatamente. E aqui a gente acaba realmente descobrindo que a gente tem realmente habilidade e consegue aprender uma área totalmente nova. Quantas coisas tu trabalhou aqui já? Meu Deus. Vai, numera aí. Já trabalhei no tuk-tuk, já dirigi um tuk-tuk. Tuk-tuk, vou colocar a imagem aqui, tu tem vídeo, né?
Bartender. Adoro o trabalho de bartender. A Carol trabalhou num hotel quando eu tava lá no Brasil, aí eu achava massa, porque além dela me dar as info, ela falava, olha aqui, ó, eu tô trabalhando no castelo. Cara, era um hotel 5 estrelas, que tinham pinturas numa sala, que foram feitas no século XVI. Ai, eu achava muito doideira, sabe? Enquanto a gente tava a galera montando os cafés, eu tava olhando as pinturas. Aí tu uma vez falou que o time de rugby da Irlanda tava hospedado Tava lá. o time eu conheci a seleção da Argentina, a seleção do Japão, a seleção... Ai, muitas coisas aleatórias. Cuidava de criança também, né? Porque antes do criança. Mind, os nossos, né? Que a gente fala nossos, né? Ela já cuidava de outras famílias também, né? Ai, eu trouxe presentes pra eles. Eles sabem que eu vou vir? Não sabe, eu guardei segredo. Falei pra Cora também guardar segredo. E depois, como eu falei, né? Hoje ainda o visto de trabalho, ele vai abrir assim realmente um outro capítulo. Sim, hoje é o dia 1. É o eu dia ainda 1, vou ver o que né? Mas eu já me sinto assim... Quando eu cheguei no aeroporto, hoje eu fiquei... Nossa, eu tô passando por isso hoje sozinha. Sozinha. Eu queria muito, assim... E a primeira pessoa que eu pensei foi o Levi. E eu pensei na minha mãe, pensei na minha família. E eu pensei assim, como eu queria ter aquelas pessoas pra me abraçar. E eu pensei, caralho, a vida dela é assim, né? Às vezes a gente tá vivendo momentos desastrosos e momentos incríveis e tem que ser você se abraçando. Só você, E eu fiquei assim, aproveitando, degustando aquele gostinho assim, daquela pequena vitória, sabe? Daquele carimbo ali. Depois o pessoal fica falando que meu conteúdo tá depressivo, é por isso, mas eu tô chorando também, porque o que ela falou agora foi realmente... Eu passei várias vezes aqui, mesmo antes eu tenho o Ribamar que tá comigo, tinha o meu irmão, né? Tinha a Carol e tal. Mas realmente é uma fala muito bonita, bonita e triste ao mesmo tempo, né? Porque realmente, em vários momentos da nossa vida, a gente vai estar só você e você mesmo, com as suas crenças, com as suas, entendeu? Com que você... a única coisa que você tem, as suas roupas, as suas malas, que a gente aprende aqui na Irlanda que coisa material pra gente... essa vida de futilidade realmente não vale a pena. O que vale a pena são as experiências. E eu como fala, né? Eu tenho um lugar de fala realmente, porque a gente passa por muita coisa que a gente não fala na rede social, que a gente não fala pra família da gente, né? Porque pra quem tá lá, tudo tá perfeito, né? E realmente são novos capítulos e novas páginas em branco que a gente vai escrever, que é uma vida, difícil, é muito difícil, mas também tem muitos frutos, né, que a gente colhe, né? É muita história pra contar, né? Muita história, meu Deus. Muito doido. E o que é que tu espera dessa nova página, dessa nova fase? Porque assim, como eu falei que são muitas é uma oportunidade, o visto, porque pelo menos aquela sensação de que tem prazo de validade, tem a renovação que é mais prática. Sim, eu acabei de falar da minha experiência. É mais previsível, né? bem mais previsível e Você real, tá mais né? amparado. Exatamente. Por isso que no vídeo que eu falei da minha renovação, que eu ainda senti esse aperto, essa pressão de ser imigrante, né? Como ela falou, a gente, como imigrante, a gente sempre tá não tá tão confortável, né? Mas depois dessa fase que a Carol vai começar agora, né? Que passa pros 3 anos, a gente já fica mais seguro, porque depois eu já sei que vai vir um Stamp 4, sem muita preocupação, só realmente para aplicar online. Depois já tem um passaporte. Então, assim, até chegar nisso é uma luta. Então, assim, os 5 anos de Irlanda até agora, realmente valeu a experiência para ter... Valeu tudo na minha vida que eu vivi, valeu, sempre vai valer. E o que eu espero é o que Olha, antes eu esperava muita coisa, mas acho que é muita meninice quando a gente fica esperando muita coisa da vida. Hoje eu já espero, assim, mais de mim, né? Conseguir... Agora eu acho que é uma temporada com mais um outro foco, né? A gente já sabe, mas a gente perde menos tempo. Sim. A gente é mais objetivo com as coisas que a gente gosta, que a gente tá mais nem aí, porque se eu já comecei uma coisa com os 30, eu tô mais nem aí o que estão pensando, entendeu? Então, agora é uma coisa mais objetiva e realmente previsível não vai continuar não sendo. Porque tudo pode mudar, né?
Ainda vai ter a experiência nova do emprego. É o mesmo trabalho, mas é uma nova função. Sim, sim. São novos horários. Entendeu? Então, assim, depois eu vou trazer a Carol de novo várias vezes, né, pra gente falar. Aí depois tu faz um episódio lá no pub. No pub, né, pra contar como é que é essa rotina. Eu fiz um vídeo do pub, depois a gente vai editar ele. E, ótimo. Então nós vamos deixar no suspense mesmo. Não vou falar ainda qual é o estilo de visto. O visto é o general, né? É o general, mas eu tô falando, não vou falar ainda a categoria, porque é conteúdo exclusivo do canal Lê Viajando. E não é esses basicões que você já conhece, tipo chefe. Não, é uma coisa bem diferente mesmo. Eu tô trazendo aí, inclusive, já uma série com novos. Com novos vistos. Porque quem tá lá no Brasil pode realmente talvez se identificar com esse novo visto que a Carol vai apresentar no futuro pra gente, né? Porque tem que esperar ela trabalhar, ela conhecer como que vai ser e tudo mais, né? São várias leis que nos respaldam, né? Hoje, graças a Deus, com esse tipo de visto também. E aí é isso, seja bem-vinda de volta. A gente já tava assim na ansiedade. E outra coisa, o Levi vai me dar abrigo dessa volta, porque eu passei minha vaga temporária lá na minha casa. Então, então ela vai ficar lá em casa. Tem essa parte. Ela vai dormir together. Vai dormir com o Bob. Porque o Bob tá de castigo. O Bob tá lá numa sala, porque a Britney tá no cio e não quero mais filhotinhos. Seja bem-vinda de volta. É pra você ver, né? A gente tem que fazer as coisas sempre. Tipo assim, como eu sempre falo, não sabemos o dia de amanhã. Então, tipo assim, precisou sair, voltou com portas abertas, a Irlanda tá aí, ó. A Irlanda é uma mãe, mas eu acho que a Irlanda também é uma mãe que bate com a chinelo, com a havaiana de pau. Se a gente não souber fazer as coisas direitinho, né? Se a gente não souber cuidar das coisas que a gente tem que cuidar. Por isso que eu digo, não venham errado, não façam coisa errada. Não tá dando pra vir agora? Levi, não tenho dinheiro. Junta o dinheiro, trabalhe junto. Levi, eu não tenho uma graduação. Procura uma outra maneira de fazer esse caminho que você tá trilhando. Não tenho inglês. Começa a estudar inglês, cara. Porque tá aí, ó. E muita coisa eu aprendi aqui. Muita coisa. Aprende aqui. Às vezes você precisa passar só numa entrevista. Aí muita gente fala comigo, Levi, eu não tenho inglês. Cara, posso trabalhar como cuidador com inglês básico? Aí eu sempre falo, cara, é porque, tipo assim, os recrutadores, eles não estão te nivelando, entendeu? Se você treinar pra passar na entrevista, você vai entrar. Sim. E aí, entendeu? Trilha teu caminho, se pega esses vídeos como o meu, de outros canais, né? De outras pessoas, pra ter um norte do que você pode fazer. Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, né? E manda mensagem aqui pra Carol, pra se você quiser tirar alguma dúvida com ela sobre tudo que tá acontecendo. Mas, como eu falei, depois eu vou trazer pra gente falar mais de Irlanda, né? Toda a história de Irlanda. Porque essa aqui tem história, viu? Pra quem já fez rickshaw, fia. Minha filha, olha, já morei num trailer na fronteira com a Irlanda do Norte. Já adotei um gato. Na fazenda lá? Não, muito aleatório. Mas foi muito bom, assim, vários altos e... muito bom. Legal. Pois é isso, estamos chegando. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.